Viemos até o Teatro Nacional Dona Maria II para sabermos o que é que significa Onde Estavas Quando Criei o Mundo. E você, vem comigo! Se toda a gente conduzisse de forma perfeita, não havia acidentes. Se toda a gente conduzisse as suas vidas de forma perfeita, não havia ódio, não havia traições, não havia separações, mas se calhar também não havia. Manuela, como é estar numa peça escrita para você? Eu nunca tinha pensado nisso, porque eu não encaro isso assim, porque eu de facto não fui eu que pedi este tema. No fundo, o meu desafio vem num desafio também que o João Mota me fez, por força das circunstâncias. Fazer um monólogo era mais fácil porque tinha mais tempo, ou seja, ensaiávamos quando pudéssemos, e depois desafiei o Arthur a escrever um monólogo para eu fazer, e quando ele apareceu com estas primeiras páginas, confesso que não era disto que eu estava à espera, mas depois o processo foi muito giro, porque ele foi escrevendo e foi-me enviando, porque ele estava em Nova Iorque e tínhamos grandes conversas através de Skype. Foi engraçado porque eu pude, de alguma forma, interferir, não que eu tivesse interferido na escrita, mas no fundo dar o feedback daquilo que ele ia escrevendo. Eu posso relatar os fatos e a sucessão de acontecimentos até àquela manhã. Arthur, primeiramente, como é escrever uma peça diretamente direcionada para uma pessoa, que foi o caso Manuela? É a melhor forma de escrever possível. Eu mesmo quando escrevo para televisão, muitas vezes tenho a sorte de já saber quais são os atores com que vou trabalhar e isso ajuda imenso. No caso da Manuela, melhor ainda, porque ela não só é uma excelente atriz, como foi, no caso, ao mesmo tempo uma espécie de incentivadora e ao mesmo tempo era o meu primeiro feedback. Eu ia escrevendo e ia-lhe enviando, via um pouco pelas reações e pela resposta dela, às vezes caminhos a seguir, encontramos coisas em comum e foi um processo maravilhoso. A peça saiu assim escrita com uma velocidade fantástica, precisamente porque estava direcionada e porque tinha um feedback muito próximo da parte de quem ia interpretar, e assim acho que também do ponto para ela também deve ser muito mais fácil, depois já vai encaixado, não para ela como pessoa, mas por aquilo que nós nos conhecemos do trabalho e sobretudo por uma comunhão de ideias e de abordagem à própria escrita e ao teatro. João, como foi encenar um monólogo, inclusive para uma pessoa que já foi a sua aluna? Foi a minha aluna e depois trabalhei com a Manuela Couto durante 18 anos, o que essa cumplicidade, digamos, essas linguagens interiores, que eu penso que é muito importante para este monólogo, o conhecimento, como ela reage, a técnica que tem, porque uma pessoa que não saiba gerir a sua técnica nesta peça era impossível. E isso foi muito bom, e pronto, e foi com a Manuela, só não tinha feito, e estávamos para fazer na Comuna, acabámos o Teatro Nacional a fazer a peça. Uma peça densa, mas que desse com muito agrado, porque ao contrário do que as pessoas pensam, refletir e pensar é um ato de alegria e de grande prazer, e não de ficarmos machucados, não, pelo contrário, nós vamos nos surpreendendo durante aquela hora e 5 minutos, isso é maravilhoso, deixar-nos ainda surpreender. Este desafio, sobretudo para mim, não é tanto no que tem que ver com a personagem, mas no facto de ser um monólogo, que eu nunca tinha feito. De facto é um processo bastante solitário, não é? Mas que também me tem permitido experimentar algumas coisas em que eu pensava, pronto, ao longo destes anos todos. E, por exemplo, quais? Um domínio muito grande do espetáculo. Ou seja, nós quando estamos a contracenar, não é? Nós
tentamos dominar até onde podemos, que é a nossa participação. Nós não podemos dominar o que o nosso colega faz. E eu aqui tenho de controlar o espetáculo todo, porque não está lá mais ninguém. Para o bem e para o mal, como eu digo na peça, não é? Tem coisas boas e tem coisas menos boas, que é esta, digamos que é esta solidão e não haver ninguém em quem, no fundo, a quem ir buscar energia, a quem ir buscar força, que é o que nós fazemos na contracena. E o que é que fica da nossa vida? O que é que levamos da nossa vida? Nada. Não levamos nada. E só deixamos desgosto e problemas. Desgosto pela falta que fazemos àqueles que nos amam. E problemas a quem deixamos contas por pagar ou conflitos por resolver. O que a vida tem de bom acontece enquanto estamos vivos. Não vale a pena pensar no que há ou não depois da morte. Não vale a pena pensar na imortalidade da nossa memória. O que é que isso nos interessa? Eu quis pôr naquela peça uma série de preocupações e, sobretudo, levar a questionar assuntos que muitas vezes nos passam ao lado e que, felizmente, quando não temos de lidar com eles na realidade, não pensamos neles. Isto, mais uma vez, é assim, quando se fala da morte, está-se a falar da vida e é triste que muitas vezes só damos valor à vida, só pensamos mesmo profundamente sobre a vida quando deparamos com situações mais trágicas. Então, de certa forma, se calhar como para mim foi uma catarse escrevê-lo, espero que seja uma catarse para o público também vir aqui. Eu sei que é 1 hora e pouco bastante intensa, mas que ao mesmo tempo que sintam no fim uma espécie de uma libertação e que passem a pensar nos temas de uma forma mais saudável e até permitir, que é um bocado o que o teatro permite, termos durante este tempo a experiência da tragédia daquela pessoa, mas depois as luzes acendem e saímos, só que saímos, espero eu, diferentes e que nos a pensar em tudo, em pensar nas próprias nossas vidas e que isso seja uma coisa positiva, e acho que é uma coisa positiva. Esta peça passa muitas coisas, portanto isto, em termos aparentemente gerais, é a história de uma mãe que está em tribunal a defender-se depois de despedir o advogado oficioso para tentar justificar o seu ato, o que foi ter cometido um filicídio, ou seja, ter morto o filho. Depois, com a progressão da história, vimos a perceber que ela terá feito isso por compaixão, porque o filho estava numa situação terminal. À volta, isto é assim, digamos que o ponto de partida. Depois há uma série de questões sobre as quais se refletem aqui, sobre a nossa capacidade ou a nossa possibilidade de decidir sobre a nossa vida, sobre o final da nossa vida, sobre a morte. Tem muito que ver também com questões religiosas do ponto de vista deste intrusamento que nós já não sabemos onde é que começa e onde é que acaba a nossa ligação à religião, porque a civilização ocidental, a civilização judaico-cristã é a mesma coisa. Nós já, por muito que uma pessoa diga, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, não, as coisas estão enraizadas em nós. Acho que há uma grande mistura disso tudo. Acho que é importante nós destrinçarmos isso, o que é que faz de nós seres humanos, independentemente da nossa religião, de sermos ou não sermos religiosos, e quem não é religioso, como é que pode encarar o mundo, como é que pode refletir sobre a sua condição no mundo. É por aí fora. Porquê é que ela despediu o advogado oficioso? Vai enterrar-se ainda mais. Mas a verdade é que se quer ter alguma hipótese de pedir clemência a este tribunal, só mesmo contando a minha história o mais honestamente possível, de forma a que, se não o conseguir, pelo menos tanto os mertíssimos juízes do coletivo e ilustres representantes do Ministério Público, assim como o público desta sala, que assistiu às audiências das últimas semanas, compreendam o meu ato e regressem a casa, para as vossas famílias, para os vossos filhos, com uma reflexão sobre o valor da vida humana. O que é trazer um ser humano a este mundo? O que estão dispostos a fazer por ele? E, no meu caso, se seriam capazes do sacrifício máximo, que é o ato que me trouxe aqui a julgamento.